Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 8. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Quem for acompanhar pela internet depois, tem esses QR Codes aí. É no YouTube, canal Transmutação Renato, tá? Eu acho interessante porque eu lendo esse evangelho, eu lembrei de uma irmandade de anônimos chamada Neuróticos Anônimos. Neurótico quer dizer aquele que tem problema com as emoções, é diferente do psicótico. Então, fica até a pergunta, né? Quem é que não é neurótico? Quem é que não tem problema com as emoções? Importante você procurar lá na internet, você bota Neuróticos Anônimos, aí tem lá o site, as perguntas, as reuniões presenciais, as reuniões virtuais, as salas abertas. Aqui em Fortaleza, inclusive, na rua imediatamente atrás da igreja São Gerardo, tem um salão que durante uns dias é Alcoólicos Anônimos, outros dias é Codependentes, e na terça-feira de 7 às 9 é reunião aberta para membros e convidados e visitantes, de 7 às 9 toda terça lá, gratuito para quem quiser participar. Então lá é interessante porque essa irmandade ela decorre de Alcoólicos Anônimos. Um membro que tinha tentado se matar 5 vezes, ele vivia pelejando, né, para trabalhar e para conviver com o alcoolismo, e conseguiu em Alcoólicos Anônimos parar de beber, mas era um vazio, era uma tristeza, era uma impaciência, era uma raiva, era um ódio, era um medo. E ele ia para a sala de Alcoólicos Anônimos e falava, estava num momento em que ele já estava sem beber há algum tempo, mas esses sentimentos eram recorrentes dentro dele: medo, raiva, angústia, ansiedade. E ele ia partilhar nas cabeceiras de mesa, como eles chamam de Alcoólicos Anônimos. E muitos alcoólatras não gostavam da partilha porque eles estavam no primeiro problema, que era do álcool. Então achava que aquilo ali não era adequado. Então ele pediu permissão à Junta Mundial para usar a mesma programação de Alcoólicos Anônimos e criar uma irmandade nova chamada Narcóticos Anônimos. O nome dele é Groover. Então o Groover começou, né, as reuniões para falar de emoções, porque ele via que para ele toda alcoólatra era neurótico, tinha problema com emoção. Mas nem todo mundo que tem problema com emoção bebe. Então ele disse: é importante criar uma irmandade própria de emoção que funciona. Ele disse: olha, eu ia me matar 5 vezes, consegui parar com tudo isso, mas as emoções ainda estão dominando. Ele foi ler o livro azul de Alcoólicos Anônimos e também viu que lá, apesar do foco ser álcool, dizia, né, que não é o Alcoólicos Anônimos contra o álcool e nem contra quem bebe, mas contra o egoísmo e o egocentrismo. Então é isso aí, então é tudo emocional. Então o grupo vai e cria essa irmandade, que hoje é uma irmandade mundial. E eu lendo os textos e ouvindo, porque isso, ele começa a lançar pequenos artigos que saíam nos jornais. Depois ele juntou e tinha as reuniões de partilha, e há uma construção coletiva que chama feita por experiência, força e esperança dos companheiros. Então não é psicólogo, não é médico, é uma pessoa que assume que tem problema com emoções para outra pessoa que dá o primeiro passo e sai da negação e entende que tem problema com emoções. Então o primeiro passo é: reconheço a minha impotência frente às emoções
e que a minha vida ficou ingovernável. Então atrapalha. E quanto mais você dá vazão, pior fica. É gente matando o outro, é gente batendo, apanhando, chorando, se desviando da realidade por remédio, por sono, por comida, por séries, redes sociais. Toda hora a mente, eles chamam SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Então, eles desenvolveram essa metodologia que a pessoa, ao ouvir a outra, o ouvir é ouro e o falar é prata. O remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. E aí é um ponto importante, porque o primeiro passo é: reconheço minha impotência frente às emoções e que a minha vida ficou ingovernável. Mas o segundo passo é: reconheço a existência de um poder superior a mim mesmo. Deus, um Deus amantíssimo na forma que eu o concebo. Então ali já começa a primeira questão, A pessoa que é neurótica, que é egocêntrica, egoísta, ela confunde em muitos momentos na realidade quem ela é e acha que é Deus. Por que ela acha que é Deus, se ela diz que acredita em Deus, se quando ela está em crise ela reza? Porque se ela não acreditasse na prática que ela é Deus, o caminho dela seria leve. O Evangelho falou desse jeito aqui, desse jeito, feliz aquele que ama, porque não conhece nem angústia, esse problema de emoções, nem miséria no corpo, nem angústia na alma, nem miséria do corpo, porque não conhece. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si. Então o segundo passo, ele diz: bom, eu não sou Deus, eu creio na existência de Deus. Por que o pé fica leve? Por que não tem angústia? Por que não tem? Porque simplesmente a pessoa entende que não está no controle da vida. Porque quem controla a vida é o dono da vida. Como é o nome dele para a gente? Como é o nome dele? Deus, na forma que nós o concebemos. É lógico que o pé fica leve. Oh meu Deus, perdi o processo. Sim. Se fosse para o meu bem, Deus tinha feito eu com que eu ganhasse. Oh meu Deus, levei uma queda. Bom, será que nessa queda eu estou evitando um acidente maior? Deus sabe. Oh rapaz, esse mês, toda semana eu andei de avião. Quantas pessoas já morreram de avião? Por que eu não morri? Porque Deus não quis no momento. Pode ser que uma hora eu morra. Mas se eu compreendo que o meu egoísmo, que faz com que eu ache que eu sou Deus, que o mundo gira em torno de mim, egocentrismo, é porque eu não considero, não compreendo de verdade que Deus existe, e consequentemente eu não dou o terceiro passo, que o terceiro passo é: entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Quem entende que tem problema com emoção, percebe que é egoísta e egocêntrico, percebe que o mundo pode se acabar com os outros, menos com ele e com os dele. Por isso que ele é emocionalmente abalado. Sabe que vai ter um desligamento da empresa, ele pensa: oh meu Deus, que não seja. Oh meu Deus, que quem vai ser despedido não seja eu. Não é isso não que o cara pensa? Se ele compreendesse a existência de Deus, se ele entregasse
entregasse a vida e as vontades nas mãos de Deus, ele diria: Senhor, eis-me aqui, seja feita a vossa vontade, não a minha. Se podes, afasta de mim esse caso, mas seja feita a vossa vontade. Faça o que o Senhor quiser, porque só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para o universo, do qual eu faço parte. Cara, quem pensa assim é leve, não tem como não ser. Todo descontrole emocional torna a gente pesado, e ele é irracional a nível de verdade, de realidade, porque você não controla a vida, você só pode controlar as suas atitudes. Você não controla nem a vida do outro. Quem tem filho controla? Você diz que ele vai pela esquerda, ele vai pela direita. Às vezes ele passa uma vida inteira sem dar trabalho, né? Aí chega um momento que ele vai dar logo o trabalho da vida todinha, numa lapada só. Ou não é assim? Então você manda na vida? Não, então poxa, entrega a tua vida e tuas vontades nas mãos de Deus. E aí eu rezo o Pai Nosso, eu rezo, eu fui para um culto, o cara passou a manhã falando de Pai Nosso. Se eu quero saber é o seguinte: você entrega a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus? Eu preciso perguntar, porque eu sei que não entregamos, não importa a idade. E é o que da doença emocional? Tem dias que a gente está entregando e tem dias que não. É assim, no dia que está tudo bom a gente está entregando, no dia que está ruim a gente não entrega. É aquela, a gente entrega, mas na hora a gente pede de volta. Não entrega. É assim: Deus, toma conta da minha vida para fazer o que eu acho que é bom. Se acontecer alguma coisa que eu não gosto, aí você quer tomar e dizer: não, aqui eu vou tomar a frente. Você tomar a frente das coisas de Deus. Eu? Como? Renato, pegou um trecho legal, né? Realmente, quem ama, os pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Porque o primeiro mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama liberta, hein? Por isso que esse negócio de crime passional não tem nada a ver com amor. Ah, eu não quero mais, quero outro. Quem ama liberta. Pois vá. Não vou gostar, mas enfim, a vida é sua. Então quem ama liberta. Se você ama a Deus, você liberta a Deus para fazer o que Ele entender que é necessário. E aí, meu filho, sua vida é leve. Mas é interessante, porque quando a gente vai lendo esse material de neuróticos anônimos, o guru vai falar assim: a raiz, a origem da doença emocional, medo, raiva, ira, ansiedade, angústia, que vai gerar depressão, que pode gerar suicídio, né? A raiz é o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa são muitas culpas irracionais. Mas por que o sentimento de culpa? Porque a pessoa não se ama. Então, ela fica olhando para os outros como se ela estivesse devendo algo. E ela não sabe sobreviver sem que as pessoas olhem para ela com um ar de confirmação. Ela, por não se amar, ela tem uma carência, ela é escrava profundamente da aprovação dos outros. Ela quer que a pessoa diga assim: mulher, tu é uma boa mãe, mulher. Aí ela,
mulher, tu é uma boa mulher. Aí, eu era pequeno, né? Eu tomava banho, fui criado por um tio, aí eu tomava banho, penteava o cabelo, chegava assim, tio, eu tô bonito. Ele tinha que dizer, ele tá bonito, meu filho. Não sabe se olhar e dizer assim, tô bonito. Por falta de amor, precisa que o povo ache. Então a pessoa se sente culpada irracionalmente. Ah, meu Deus, por que eu nasci pobre? Ah, meu Deus, por que meu pai deixou minha mãe? Será que tem que começar? É como se dissesse assim, isso aqui queima a minha imagem. Ah, eu sou feio. Ah, eu sou velho. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Aí ele se sente culpado, ele tem vergonha porque por uma coisa que ele não teve ou não tem poder para afastar. Existe isso ou não? Quando eu caí no patinete, eu fiquei com vergonha. Como é que eu tenho vergonha que eu caí? Porque é uma ideia de fracasso. Vocês já viram o pessoal botando no Instagram? Instagram mais movimentado de quedas que a pessoa... A você botar seus desastres, suas despedidas, seus fracassos. Quem bota? Não bota. Você só bota sua imagem feia ou bonita? Bonito, sucesso. Porque qualquer coisa que acontece que você não tem gestão, porque quem manda é Deus, você tem vergonha, sente culpa. Existe isso ou não? Tá agora, né? Eu vendo minha mãe se arrumando, ia ter um aniversário de uma prima que ia fazer 80 anos. A maior preocupação é só umas olhando para os Facebook das outras. Ai, começa a estar feia, ai, começa a estar não sei o que. Não, tem que chegar lá de um jeito que o povo ache bonita, mas é uma bonita num padrão de jovem fisicamente. É como se a pessoa se sentisse culpada porque está fisicamente idosa. O pessoal mais novo ficava com alguém e terminava o namoro. Ei, cadê o fulano? Era raro uma pessoa dizer assim, terminamos. A pessoa assim, eu terminei. Quem já viu isso, né? Sério, era, né? Porque você não quer mostrar para os outros que você foi deixado. Você se sente culpado, aí você mente. Por que a mentira é tão forte? Porque a gente só quer mostrar vantagem. Por que a gente só quer mostrar vantagem? Porque a gente se sente culpado pelo que a gente acha que é desvantagem. É uma culpa irracional. Que a gente acha que os outros não vão gostar da gente. E a gente se sente culpado. Então veja que isso é louco, gera uma loucura dentro da gente, que é a ansiedade. Vixe, será que eu me achar feio? Valha-me Deus, se me botarem para fora, eu não vou pedir emprego não, porque vai que a pessoa diz não. Medo de não. Medo de rejeição. Aí pronto, você quer ser o padrão de riqueza, o padrão de beleza, o padrão de sucesso, mas não existe essa vida que não tenha dificuldade. Antigamente uma pessoa, em muitos cantos ainda, tem um filho que é deficiente, ele ficava preso dentro de casa, ninguém mostrava o deficiente. Era assim ou não? E em alguns casos ainda é. E às vezes a pessoa mostra para uns e para outros não, porque acha que faz vergonha. Que vergonha? Se sente culpado por não ser um sucesso, por a pessoa não olhar com um ar de palmas. Aí a pessoa se sente não amado, porque ela não se ama. Quem não se ama vive correndo atrás de vento, de aprovação dos outros. Quer ser aprovado em tudo. Só que nem Jesus agradou a todo mundo, nem Jesus agradou todo momento. Será que ele agradou na hora que ele virou lá as mesas na feira, na frente do templo?
Entendeu? Será que ele agradou quando chegou a mãe dele e os irmãos para falar com ele no meio de uma multidão? E ele disse: a minha mãe, aqui meus irmãos. Será que ele agradou? Por isso que dizem que Jesus é o maior exemplo que Deus nos mandou do mais próximo ao que é bom. Jesus vinha para fazer o que ele tinha que fazer, porque ele tinha um nível de alto amor bom, e ainda assim não se achava um homem bom. Chegaram para ele: bom mestre. Ele disse: bom é Deus. Mas o nível de amor dele era bom, no nível que capacitava ele a fazer o que ele tinha que fazer, mesmo que fosse desagradável para os outros ou para ele. Ele era esse: eis-me aqui, Senhor. É a prova de que Jesus se amava e amava a Deus. Eu estou aqui para isso, Senhor. Oscilava, passou 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado, né? Estava com a mente bagunçada, andando sobre as águas, estava influenciando lá o mar, né? Aí lá vem Jesus, quando ele parou tudo. Quando foi ser entregue na véspera, suou sangue, feição humana, né? E disse: Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade, não a minha. Pronto. É amor. Quem ama liberta. Pai, eu te amo, faz o que o Senhor tem que fazer. Ah, eu vou ter que sofrer? Tá. Vai doer? Tá. Vamos lá. Oh meu Deus, apareceu um câncer. Meu Deus, sim, agora. Chorou, chorei, agora, tratamento, vai. Não, vou fazer igual o Didi, né? Naquele tempo de trabalho, pegava, vou morrer. Aí pegava, montar na boca, puxava a boca. Não, morrer, não, vamos tratar. Pá. Caiu, Renato, se levanta e vai se tratar. Tem que se operar, opera. Tem que fazer fisioterapia, faz. Não pode andar, tá, não anda. Mas quando a gente quer segurar a vida com as mãos, sem a gente ser Deus, sofre. Porque não tem força. Jesus perguntou: quem é que é capaz de aumentar 1 segundo de vida, ou 1 centímetro de altura? Quem? Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Então você está preocupado por quê? Só pode ser porque você se sente culpado irracionalmente por alguma coisa e tem medo de sentir culpa. Se alguma coisa der errado é não acontecer como você quer. Entende? Se as coisas não acontecerem como eu quero, então o pessoal vai descobrir: eu não sou Deus, olha. Então eu vou ficar muito ansioso, muito ansiosa, muito angustiado para que as coisas aconteçam como eu quero, porque senão o povo vai pensar: valha, o Renato é fraco, ele nem é Deus. E eu não quero que as pessoas pensem isso. Eu quero que elas pensem que eu sou Deus. É engraçado, mas quem sente angústia só pode ser isso. Você quer mostrar para os outros que você é o que você não é. E fica morrendo de medo do povo descobrir. Ponto. Que neurose, né, Renato? Pois é, é isso. Você não se ama, aí fica mentindo para ver se o povo gosta, se sente amado, né? Porque o povo gosta de você.
Oh meu Deus, se você se amasse e amasse a Deus sobre todas as coisas, você não tinha o que mentir. Como é que você vai mentir para Deus se Deus conhece até os teus pensamentos, conhece teu passado, conhece teu futuro? Ele te conhece pelo teu verdadeiro nome, o nome da tua criação enquanto Espírito. É a solução. Aí Jesus diz assim: só basta 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas de novo, como é que você é capaz de amar alguém se você não é capaz de se amar? E como é que você, se não é capaz de se amar, é capaz de receber amor de alguém? Você não vive atrás de amor, você vive atrás de confirmação. Você quer batida de palma, quer alguém que te ache bonita, rico, poderoso, que você pense dar certo, que tudo, você é Midas, tudo que você pega vira ouro, que seus filhos são os melhores, seu casamento é o melhor, você é o mais homem, você é a mais mulher, você é mais bonito, seu desenho é melhor, você canta melhor, tudo seu é isso. Para quê? Para os outros baterem palma e você gozar naquilo ali. Ai, que legal, o pessoal me ama, vai ficar louco. 2 caras eu ouvi falarem isso, e eu gostava muito, ainda gosto do estilo de música deles. Um era Renato Russo, que era o cantor da banda Legião Urbana, morreu em 96, decorrência de imprevidências, álcool, drogas e sexo descontrolado. Freddie Mercury foi parecido. E o Raul Seixas, do mesmo jeito, sozinho, nenhum relacionamento deu certo, encontrado morto, todo inchado na cama, bebia e usava ad infinito. Mas os 2, eu tive a oportunidade de ouvir esses depoimentos. O Renato dizia assim: cara, a gente veio fazer o show, eu sou tudo, o pessoal canta as músicas que eu escrevi, o pessoal grita meu nome, o povo não pode me ver, sabe, é forte, eu canto, eu vibro, a multidão fica louca. Aí acaba o show, aí o Dado Vila Lobos, que era da banda, vinha com a família, com a mulher e os filhos, eles iam comer uma pizza com a família. O Marcelo Bonfá, que era o outro, saía com a família, e eu, que era tudo, ficava sozinho no hotel. Cadê o povo gritando por mim? Cadê a sensação? Sabe? Cadê aquela dopamina? Era do vício na aprovação, a loucura. Ele disse: cara, me dava um vazio tão profundo. E é interessante que lá no Neuróticos Anônimos ele fala isso: ao lado da euforia vem a depressão. Aí opa, cuidado, tem que ficar alegre, mas eufórico não. Aí ele dizia: entrava em quê? Caía na bebida, na droga, ia para a loucura, fazer qualquer coisa com qualquer um, com meninos, meninas, para ser aprovado. Problema com álcool, droga, descontrole emocional, familiar, HIV e morte, sozinho. Raul Seixas era um produtor musical, começou a participar, a cantar, querendo fazer uma coisa diferente, ganhou o primeiro prêmiozinho num festival desconhecido, com aquela música que misturava rock com baião, Elvis com Luiz Gonzaga. Começou a fazer um showzinho aqui, uma coisa que ninguém conhecia. Fez um disco que a censura entendeu como subversivo. Pegaram ele, meteram a sola, pega só uma bolsa de roupa, foi extraditado, expulsaram ele para os Estados Unidos. Ficou lá
canta aqui, passa fome acolá, comendo lixo, Raul Seixas. Só que o disco que ele deixou gravado, as músicas que não foram censuradas, a gravadora começou a tocar. Aí o disco virou disco de ouro. E o Raul Seixas, um ilustre desconhecido, exilado nos Estados Unidos, a gravadora negociou com o regime para que ele voltasse, porque ele era disco de ouro, parada número 1 em todas as redes de televisão e rádio. Aí liga pro Raul, passando fome, comendo lixo lá nos Estados Unidos. Ei, cara, tá estourado aqui no Brasil, vem. Quando ele chegou, que ele não era conhecido, pelejou a vida todinha, bandinha, não sei o que. Quando chegou aqui, não conseguia descer a multidão em cima do cara. E ele, como não se amava provavelmente, ele se sentiu amado, né? O povo gritando as letras dele, sabia decorado. Aí ele disse assim, ele caiu dentro de novo, mesma coisa. Quando o show estava lá, ele se sentia uma estrela, radiante, vibrante, era o sol. Quando o show acabava, ele descia ao inferno. O que ele fazia? Fugia pela bebida e pela droga, relacionamento distorcido. No final, a Ana deve ter conhecido, veio fazer um show aqui no S de Boba, quebraram tudo. Ele não tinha condições, ele não ficava em pé sem estar bêbado. Não teve essa história? Em vários lugares. Terminava o show, ele sumia, gastava tudo, ele sumia, só bebendo no meio da rua. Tinha mais mulher, tinha só. Tinha uma mulher que limpava o apartamento dele uma vez por semana, que foi a que encontrou ele morto lá. Aí disseram, Raul, cara, qual é? Aí ele disse, bicho, tu não sabe, cara, o que é tu ser um cara desconhecido e tu chegar e ver tua voz, teus versos, tuas coisas, o povo vibrando e cantando, se vestindo igual a você. Tua voz sai de 5.000 alto-falantes. Pira qualquer um. Eu não sei se é qualquer um, mas ele pirou. Ele virou o maluco beleza. Ele poderia ser o cantor do maluco beleza, mas ele virou o maluco beleza. Não precisa dizer que ele destruiu a vida dele, né? Quem assistir aquele documentário, o início, o fim, o meio, vai ver. E sempre tentando, aí caía no sucesso, aí ficava tentando de novo, né? E tentando, e no meio disso, e brincando, e perdendo as coisas. Não podia mais beber, pancreatite, já tinha arrancado quase o pâncreas todo. E não conseguia parar, fugindo da realidade do momento em que ele não sentia o sol. Mas não existe essa vida em que a gente está sempre em evidência. Não existe essa vida em que a gente só recebe aplauso. Não existe a vida em que a gente só é gerente, né? Isso existe também, mas passa. Não existe a vida em que a gente chegou a um momento que se achava melhor cantor, melhor cantora, mais bonito, e que não passa. Estava olhando outro dia, mais bonito que era o Rony Von, né? Assim, novo, show, e a família. Depois vai ficar olhando, não tem como, Pé de Faria, atores, cantores. O pessoal diz, Elvis não morreu, morreu com 41 anos. Vivia uma vida presa dentro de casa, ia fazer os shows quase obrigado. Diz que ele fugia por droga, por comida, voltava com a boca cheia de comida. Diz que o empregado ia lá, metia a mão na boca dele, metia a mão, tirava a comida lá da goela dele, assim, para ele não morrer engasgado. Michael Jackson
Tinha um médico que dava uma anestesia nele, no nível só dele dormir a noite toda, porque remédio normal não se via. Foi assim que ele morreu. O médico dava anestesia para ele dormir por 7 horas, aí de manhã ele dava uma vitamina para ele se acordar. Mas Renato, show, o pop, não é tão massa, aplauso, grito, olha para os caras, pô. Muito dinheiro, muita fama. Isso é problema? Não, mas se você deixar de ser o autor do Maluco Beleza e virar o Maluco Beleza, bicho, aí, e é danado para acontecer. Era o mito do Narciso, né? Narciso se achava tão bonito que ele se olhava no espelho do lago e se afogou, caiu na própria imagem. É o caso. Então essa questão das emoções, ela é muito centrada nisso. Ou a gente, no sentimento de culpa, e a gente se sente culpado de forma irracional. Por quê? Porque a gente só quer mostrar sucesso, a gente só quer ser sol, só quer ser Deus, só quer ser bonito. Não entende que a vida tem dualidade. Renato, mas quando você diz bonito, então tem gente feia. Não, a questão é o seguinte, é o que você acha. E não raro a gente foi educado a achar um determinado momento da vida da gente como o mais bonito. A gente não quer sair daquela fase. Não é assim? Aí poderia ser um idoso bonito, mas não acha porque bonito era quando você tinha 20 anos. Aí você fica triste. Poderia se achar bonito em cada fase, mas de novo, você não quer viver as fases que Deus coloca, você quer que a vida seja do seu jeito. E não é. E como ela não é, o que é que resta para você? Algo diferente do Renato Russo? Fuga, loucura e destruição. Algo diferente do Michael Jackson, algo diferente do Elvis, algo diferente do Raul. Ou quantos a gente não conhece que era o cara fortão, que era não sei o que, bonitão, bonitona, aí agora que não tem mais aquele padrão de beleza, está em casa e se sente em depressão porque não consegue mais chamar atenção por aqueles motivos. Quem conhece gente assim? Não é não? Tanto que tem gente que diz assim, rapaz, se aposenta não, se aposentar tu morre. Por quê? Porque ele era aquela função, entende? As pessoas, ele gostava de chamar atenção pela função. Ele não vai chamar atenção mais por nada. Ele não sabe ter outro contato que não seja o material que faz as pessoas correrem atrás dele porque precisam, né? Ele não sabe. Então, eu acho extremamente forte esse evangelho da lei de amor, porque é muito difícil encontrar alguém que se ame. E é muito comum pessoas escravas da aprovação dos outros e que negam que isso existe. A pessoa diz, eu não estou nem aí, eu sou assim, não. Até essa pessoa que diz assim, eu não mudo, eu sou do meu jeito. É porque ela sabe que tem gente que gosta que ela diga aquilo. Ela tem um público dela para bater palma. Isso é uma conversa de honestidade absoluta com você e com Deus. Você não precisa me dizer, mas você tem que ser muito sincero em observar em você. Se você não se amar, você é incapaz de amar. E é incapaz de receber o amor de qualquer pessoa. Quem está ferido, fere. Agora, se de fato, na lei de amor, você amar a Deus sobre todas as coisas, se amar, vai amar o próximo. Agora, se você não se ama, o amor que você dá ao próximo é zero. Porque diz o Peninha, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se você diz assim, não, eu me amo. Sim, você tem um problema. Você procura tratamento para ele? Você tem um problema de casal, é difícil. Problema de relacionamento, você procura resolver?
Você tem um problema com a comida, você procura resolver. Porque a prova de amor é essa, você começa a se cuidar. Você tem um problema intelectual, você está procurando estudar. Você tem problema emocional, você está procurando esses grupos, algum tratamento? Porque se gostar, a prova é essa, é cuidar. Você gosta da sua casa é limpa. Mas você vai olhar a pessoa que não se ama, às vezes ela é bem bonitinha para o povo ver. Quando chega lá na casa dela, é aquele vaso que as beiradas são pretas, entendeu? É a pia suja, é tudo sujo. Que a pessoa, para mostrar, não pode, né? Os outros verem tem que ser limpo, mas para mim, a pessoa corre. Quem é aquela pessoa que está aqui, que a pessoa, todo dia que for na casa, a casa está limpa? É muito raro. A mesma coisa é o corpo, é o carro. Então, se você não está nesse nível, Deus está te dizendo, bem-vindo, essa é a vida. Chegue a esse nível. Melhore. Se melhore. Cuide-se. Cuide de tudo. Aí a vida não fica enfadonha. Você está aí se cuidando, cuidando das coisas que Deus lhe confiou. Corpo, relacionamento, bens, tua relação com Deus, tuas emoções, tudo, tua leitura, teus pensamentos. Identificar relacionamentos tóxicos, tentar ajustar, se não ajustar, sai fora. E logicamente, para encerrar, entregar a vida e as vontades nas mãos de Deus. Mas para isso tem que entender que não é Deus e que Deus existe. E para isso tem que entender que tem problema emocional, porque não entrega a vida a Deus. E não entrega porque de fato não compreende, não aceita que Deus existe. Não aceita. Deus, ao invés de ser o Senhor de todas as causas na sua vida, você diz assim, Deus é o Deus do impossível. Você só vai atrás quando não tem o que fazer. Não, Deus é o Deus de tudo. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ponto, assim diz Paulo, lá em Coríntios. Que tudo na tua vida seja para a honra e glória do Senhor. A alegria e a tristeza, a saúde e a doença. E você segue amando e respeitando a Deus. Esse é o casamento da vida. Só que não tem morte que separe o espírito é imortal. Então nós estamos aqui reafirmando nossos laços de união com Deus, numa vida eterna dele e nossa, de cuidado constante, de melhoria constante, de aprimoramento constante, de aprendizado constante, para podermos dizer, como diz Emmanuel, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Todo dia eu estou aqui para aprender, todo dia eu tenho que melhorar, sempre, 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 para sempre, sempre, amém. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.
Jerusalém.